Então vamos lá, sejam bem-vindos à Jornada de Conexão da Diva. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque faz tempo que eu queria fazer algo desse tipo e eu não conseguia fazer antes, porque eu estava muito focada no Instagram. E o Instagram ele não está mais entregando, né, para as pessoas os conteúdos. Então, conteúdos de muito valor, muitos transformadores, eles não estão sendo entregues, né? Então, deixa eu ver aqui que o José levantou a mão. Você tá conseguindo ouvir, José? Se você quiser, digita no chat que eu consigo te responder por lá, tá bom? Se você tiver alguma dúvida. Ou você pode abrir a sua câmera e o seu áudio falar, tá bom? Porque aqui para mim não tá aparecendo nem o seu áudio e nem a sua câmera. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu resolvi fazer esses encontros, essas aulas, para me conectar mais com você, porque o Instagram ele não está entregando mais como ele entregava antes, né? Os nossos conteúdos. E aí as pessoas não vendo, não tem como a gente contribuir, né, na jornada das pessoas. Então, por isso que eu criei essa jornada para compartilhar nesses 3 dias como que eu posso te ajudar a você entender por que que a sua vida ali está estagnada. Então, o que que acontece? Antes da gente começar, eu quero me apresentar, né, para quem não me conhece. Então, meu nome é Jennifer e vou contar um pouco assim, né, da minha história, assim, por que que eu criei a Lucidez na Alma e por que que eu tô fazendo esse trabalho. Assim, o meu despertar, ele começou mais ou menos em 2018, quando eu buscava um sentido assim na vida, né? Eu buscava entender quem eu era e eu buscava ter mais felicidade, ter mais contentamento, ter o sucesso. E aí, o que que aconteceu nessa época, né? Eu tinha ali por volta de 24 anos e eu sentia muita angústia, eu sentia um vazio tremendo, eu sentia muita ansiedade e parece que nada ficava bom para mim, nada estava bom. Então, os relacionamentos que eu tinha, o meu trabalho, porque eu me formei em relações públicas. Então, eu sempre trabalhei em agências de comunicação e em empresas, né? Na área de comunicação, né? Primeiro eu trabalhei com comunicação interna, depois eu trabalhei com mídias sociais. E parece que sempre faltava algo, assim, eu sentia um vazio muito grande. E esse vazio, ele começou a ficar maior. Em 2018, assim, digamos que foi o ápice. E aí foi quando eu comecei nesse processo de querer me descobrir, de querer saber o que que eu era boa, quais eram os meus dons, quais eram os meus talentos. Eu comecei nesse processo de autoconhecimento. E aí foi muito interessante porque eu fui voltando esse olhar para dentro, para descobrir o que que eu gostava de fazer, o que que eu não gostava. E isso foi me dando essa base que eu tenho hoje. Então, por que que eu coloquei aqui, né, uma aprendente que decidiu ser uma ensinante? Porque eu acho que isso é o que está me definindo mais hoje em dia. Porque eu poderia falar para você, né, que eu sou relações públicas, que eu trabalhei com comunicação, que eu sou terapeuta, que eu sou psicanalista, mas quando você coloca um rótulo, você acaba se limitando. E aí você cria uma visão da pessoa, né? Então, uma terapia, você acaba criando essa visão da pessoa. E por que que eu me descrevi, né? Uma aprendente que decidiu ser uma ensinante? Porque eu aprendi, né, ao longo desses anos, né? Eu estudei muita coisa, né? Eu fiz vários cursos, eu apliquei várias coisas, e eu tô sentindo nesse momento a necessidade de compartilhar. E esse foi o modo como eu achei melhor de compartilhar, né? Um pouco do que eu aprendi. Então, eu vou compartilhar nessas 3 aulas com temas diferentes um pouco, né, dessa coisa de doar também, né? Não só a gente guardar o conhecimento para si, mas também compartilhar com as outras pessoas. Então, por isso que eu decidi colocar essa frase, né? O José falou que não está conseguindo ouvir. Consegui agora. Ah, conseguiu? Ah, beleza, então. Conectei agora. Qualquer coisa é só entrar e sair e entrar de novo, que aí o áudio funciona.
Mas você É, pegou você conseguiu ouvir essa parte que eu falei aqui da minha apresentação? não, eu acabei de ouvir agorinha. Entrei agora. Ah, beleza, então. Depois eu te falo, então. Tá ok. Então, como que vai funcionar, né? O nosso cronograma de aulas, a gente vai ter essas 3 aulas, né? E é importante ter a presença de vocês nesses 3 dias, porque elas têm uma sequência, né? Tem uma linha de raciocínio que eu fiz para poder passar isso para vocês, né? E, e cada aula a gente vai ter uma visão, assim, né? Porque para você criar qualquer coisa na sua vida, para você construir a sua vida, você precisa pensar, sentir e agir. E aí você acaba materializando aquilo que você quer na sua vida. Então, hoje a gente vai ter um pouco dessa visão da crença, do pensamento ali, como que é feita essa biografia da nossa vida, que tem a ver com essa coisa da crença, do pensar, que é a primeira parte ali da construção da sua realidade. Depois, amanhã, a gente vai ter a importância das emoções. Então, vocês vão ver que tudo está conectado, né? E na segunda, é quando eu vou anunciar uma novidade que eu fiz durante esse tempo. Passei 8 meses pensando nisso e fazendo isso. E eu vou compartilhar com vocês que novidade é essa. E no dia 13 também eu vou contar o porquê que é importante você ter uma intenção verdadeira e como agir com base na sua intenção verdadeira. Porque uma coisa é você ter o desejo. Você tem um desejo, você pode ter vários desejos, e o desejo ele sempre muda, né? Porque você pode falar assim: "Ah, eu tenho o desejo de ter esse curso, de ter esse carro, de ter essa casa". E é uma coisa que sempre você quer mais. A intenção verdadeira não, a intenção verdadeira ela toma você. É algo que você não sabe o porquê você quer aquilo e você acaba sendo movido, né, inspirado pela intenção verdadeira. Então é totalmente diferente do desejo. E aí na segunda-feira eu vou explicar isso, né, para você. Como que funciona essa intenção verdadeira e como que você age a partir da sua intenção verdadeira. Então vocês vão ver que essa linha de raciocínio vocês vão entender, né, para saber como depois construir essa realidade que seja mais, deixa eu admitir aqui uma pessoa, uma realidade que seja mais conectada com você, com a sua essência. Bem-vinda, Bru. Então, como que vai funcionar, né? Agora, então a gente vai entrar no que eu preparei para vocês nessa aula de hoje. Então, o que que acontece? Eu trouxe algo que eu aprendi que assim fez muito sentido assim para mim, que é a teoria dos setênios. Essa teoria ela foi criada em 1919 pelo Rudolf Steiner, que ele foi um filósofo e ele também fundou a antroposofia. E o que que fala essa teoria dos setênios, né? Essa teoria fala que a cada 7 anos a gente tem aprendizados para serem feitos. E aí a gente vai se desenvolvendo com base nesses aprendizados e a gente vai crescendo como ser humano. Então, ele conseguiu mapear a biografia humana, o que que a gente aprende, o que que a gente precisa fazer em cada fase da nossa vida. Então, você vai entender o porquê que às vezes a gente trava ali, fica com a vida travada. Porque tem a ver com essa coisa desses aprendizados que a gente tem em cada fase desses setênios. Então, o que que acontece? De 0 a 7 anos, a pessoa ali, a criança, ela aprende tudo o que ela precisa para a vida dela, ela aprende do 0 aos 7 anos. E ali é um momento em que ela vai estar aprendendo muito esse convívio familiar. E qual que é a visão que os pais têm que passar para essa criança do 0 aos 7 anos? Que o mundo é bom. Para quê? Para que ela consiga se desenvolver com confiança, com segurança ao longo da vida dela. Porque do 0 aos 7 anos é a base da sua vida. Então tudo vai ser construído a partir dessa base que você teve do 0 aos 7 anos. Então acontecimentos importantes na sua vida vão acontecer ali, do 0 aos 7 anos. Então, nessa fase, é uma fase que a criança ela está desenvolvendo o corpo físico. Você precisa ter um corpo saudável, um corpo forte, porque para aguentar as outras fases que vão chegar. Então, a criança
ela só tem consciência de quem é ela a partir dos 3 anos. Por quê? Porque do 0 aos 2 anos de idade, ela tá num vínculo, né? Independente se é homem ou mulher. Como a gente nasce, né? A gente vem da barriga da nossa mãe, a gente tem ali um vínculo simbiótico, que é como se a mãe e a criança fosse uma pessoa só. E aí o que que faz? Faz com que a criança, de 0 a 2 anos, ela sinta tudo o que a mãe sente, ela sente também. E aí, dos 3 anos em diante, ela começa a ter essa consciência dela. Ela começa a falar assim: opa, esse aqui sou eu, aquele ali é meu pai, aquele é meu tio. Ela começa a olhar e reparar que ela é separada das outras pessoas. Porque até os 2 anos, ela não tem essa noção ainda de eu. E aí, passando, né, para a fase dos 7 aos 14 anos, é uma fase que a gente desenvolve o nosso lado emocional. Então, qual que é a visão de mundo que os pais têm que passar para a criança nessa fase, né? De que o mundo é belo, para ela começar a ver a beleza que existe no mundo, porque ela vem dessa beleza de fora, ela consegue enxergar a beleza que tem dentro dela. Então, nessa fase, é uma fase em que a criança, ela começa a ter esse laço de ir para a escola, de criar essa coisa de estudar. Porque nessas fases aqui, né, do 0 aos 21 anos, é uma fase onde estamos aprendendo. Então, a gente está captando as energias e aprendendo. Então, a gente está numa posição muito receptiva de receber tudo que a vida tem para nos entregar. Então, primeiro a gente recebe ali da nossa família, dos 7 aos 14 anos, a gente recebe isso da escola, porque a gente precisa de um professor para nos ensinar, a gente ali precisa das amizades para se desenvolver. Então, a gente precisa desses aprendizados que a escola passa para a gente dos 7 aos 14 anos. E aí, nesse período, a criança, ela tá amadurecendo o corpo dela. Então, ela tá muito nessa fase de aprender ali na vida, nessa fase de receber o que a vida tem para dar para ela. E aí, passando ali para o terceiro setênio, que vai dos 14 aos 21. E esse setênio, ele é muito importante, por quê? Porque é ali que vai começar a nascer a sua identidade, que é a construção ali da sua personalidade. Então, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que faz sentido para você, o que não faz, que tipo de grupos de pessoas faz sentido ali você ter como amigos. Por quê? Porque dos 14 aos 21 é a fase que também vai sendo desenvolvido ali a parte emocional do indivíduo e ele começa a ter essa crença de que o mundo é verdadeiro. Então, ele precisa enxergar que o mundo é verdadeiro para que ele possa ser verdadeiro com ele mesmo e mostrar quem ele é para as pessoas. Então, nessa fase, a pessoa ela vai estar muito ali desenvolvendo laços de amizade com as pessoas. E ela vai desenvolver a identidade dela com base nessas amizades que ela vai fazer. Então, ali ela vai ter, às vezes, o primeiro namorado, primeira namorada, ela vai começar a ter esse processo, né, de ter amizades, conviver com determinados tipos de pessoas e ver se aquilo faz sentido para ela, se aqueles amigos combinam com ela ou não. Então, é uma fase também muito importante, porque se você não desenvolve essa identidade forte, né, de saber, né, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você gosta, o que você não gosta, se você gosta de sair, se você gosta de ficar em casa, se você é uma pessoa que é mais voltada para fora, se você é uma pessoa voltada mais para dentro, se você não desenvolve essa identidade, quando você passa ali, né, para o quarto setênio, que é dos 21 aos 28 anos, a pessoa ela pode ter uma crise de identidade. Por quê? Porque ela não afirmou, porque é uma fase de afirmação do eu. Então, é como se nessa fase de 21 anos, de 14 a 21, que ela não se afirmou, ela não mostrou quem ela era para as outras pessoas, ela vai ter dificuldade de fazer isso nos próximos setênios. E aí, esses aprendizados que você não faz, nesses setênios, eles acabam ficando pendentes. E aí você precisa resolver eles nos outros setênios. E aí é como se a vida não andasse. Por quê? Porque ficaram essas pendências de coisas que não foram resolvidas ainda, não foram desenvolvidas. E aí
a vida fica meio estagnada, porque quando você passa de um setênio para o outro, muda a sua energia. E aí, automaticamente, você precisaria mudar de fase, mudar de postura. E aí, se você tá preso ainda em coisas que você não conseguiu lidar dos outros setênios, isso vai trazendo as dificuldades para o seu dia. Porque a vida fica parada exatamente por causa disso. Porque teve um... Você não acompanhou aquela energia daquele setênio. Então, fica defasado. E aí, beleza. Dos 21 aos 28 anos, a pessoa está desenvolvendo o preparo para a vida. Então, ela está nessa fase de vivenciar o mundo. Então, ela precisa desenvolver essa sensação. O que é essa sensação? É que nem, assim, você perceber se, nossa, esse trabalho aqui faz sentido para mim, não faz? Você começa a sentir isso. A sensação é algo que você sente no corpo, você pensa sobre aquilo. Então, você tem 7 anos para desenvolver essa sensação do que faz sentido para você e do que não faz. Porque você está ali numa fase de vivenciar. Então, para vivenciar, você precisa descobrir, né? Você precisa sentir no seu corpo se aquilo te dá um desconforto, então não é por ali. Se aquilo te faz bem, então é por ali. Aquele é o caminho. Então, é uma fase que você tá tendo essa crença, né? Essa visão de mundo, de que eu preciso vivenciar o mundo para sentir, né? Buscar o meu lugar. Você precisa encontrar esse lugar que é um lugar que seja só seu. Um lugar que você vai pertencer. Qual que é o seu lugar que combina, né, com a sua identidade, com quem você é na sua essência? Então, dos 21 aos 20 anos, dos 21 aos 28, você busca isso, você busca essa questão de buscar esse lugar que você vai pertencer. E aí, o que acontece? Nessa fase, já mudou totalmente. Por quê? Porque até então, do 0 aos 21, você estava numa fase de receber da vida, né? Você estava numa fase de aprender. Dos 21 aos 28, até ali os 42, mudou uma coisa que é a sua capacidade produtiva é a maior do ser humano, é dos 21 aos 42 anos. Então, o que acaba acontecendo? É a fase que você tem que ir para a luta. Aqui é a fase que você tem que se autoafirmar, você tem que mostrar quem você é, para que você veio. É o momento que você vai se autoeducar de acordo com aquilo que faz sentido para você. É uma fase de amadurecimento psíquico. E o que é esse amadurecimento psíquico? É quando você adquire, né, a inteligência emocional, você desenvolve a sua racionalidade, a sua parte mental junto com a sua parte emocional. E aí, o que acaba acontecendo? A partir dos 28 anos, você começa a dar os primeiros passos ali a exercer a sua missão de vida. E se você não tem esse aprendizado ainda, se tem essas pendências dos setênios anteriores, você pode ter uma crise de talentos, de não saber qual é o seu talento, qual que é o seu dom, o que você é boa, o que você não é. Porque você não conseguiu, de uma certa forma, descobrir isso, né? Principalmente ali, né? Dos 14 aos 21, que é essa coisa de nascer a sua identidade. E aí, depois você vai para o outro setênio, que é a integração do masculino e do feminino que tem dentro de você. E qual que é a visão de mundo que a pessoa tem que ter com essa idade? Nessa fase, né, dos 28 aos 35. Eu questiono e organizo o mundo. Então, você começa a se questionar. Será que isso é para mim? Será que isso não é? Será que, como que vai ser o meu futuro, né? Será que, eu vou viajar o mundo inteiro? Será que eu vou morar no interior? Será que eu vou ser empreendedora? Você vai começar a se questionar do que faz sentido para você e do que não faz. Porque você está indo buscar um lugar. Você está indo conquistar aquele, você está indo fincar os seus pés no chão ali, né? Então, é uma fase que você está muito nessa fase de desenvolver a sua racionalidade, a sua intelectualidade. Então, é uma fase que você usa mais a razão para agir. Nas outras fases, não. Tem uma fase que você usa mais o corpo, na outra você usa mais o emocional, na outra você usa mais as sensações, e nessa você vai usar mais a razão para agir.
E aí você tá nessa busca de conquistar esse seu lugar, um lugar que você vai pertencer, que você vai contribuir na sociedade. E aí eles chamam de anos crísticos essa fase. Por quê? Porque com 33 anos é a idade de Cristo. E aí falam que com 33 anos, assim, com 28 anos você já começou a dar os primeiros passos na sua missão. Com 33 é como se assim, a sua missão já está estabelecida, você já tem tudo certo, você já sabe e você já está mandando ver na sua missão. Você já colocou no mundo, você já está se mostrando com base na sua missão. Então, acontece isso, você está muito nesse processo de encarnar sua missão com 33 anos. Então, por isso que essa fase, ela é chamada também dos anos crísticos. E aí, beleza. Passando essa fase desses setênios, a gente vai para o setênio de 35 a 42 anos, que é uma fase que você chega na sua essência. Você começa a ver o que faz sentido para você e o que não faz. E aí, o que acaba acontecendo ali? Você está desenvolvendo a sua consciência, a consciência de quem você é. Porque se você está se aprofundando na sua essência, a sua essência é dentro de você. Então você está ganhando essa percepção, expandindo a sua consciência para ver e chegar nessa conclusão de quem você é. Então, nessa fase dos 35 aos 42 anos, você está consolidando o seu lugar no mundo. Então, você não já está mais buscando nada, você não está mais querendo conquistar e ir para a luta, você já está consolidando, você está fazendo uma base forte ali para você consolidar o seu espaço ali no mundo. E aí, o que acaba acontecendo? Se você não conseguiu desenvolver isso muito bem, até chegar nesse sexto setênio, quando a gente passa para essa fase dos 42 anos em diante, entra numa outra fase da vida do ser humano, que é o seguinte: se você não desenvolveu isso, você pode acabar tendo uma crise de autenticidade. O que é isso? Porque se você parar para pensar aqui, do 0 até os 42 anos, a pessoa está muito voltada para o mundo externo. Então, ela está voltada para agradar, para ser reconhecida, ela está voltada para querer que as pessoas reconheçam ela. A energia está toda para fora, do 0 aos 42 anos. E aí, isso faz você perder a sua liberdade de ser quem você é, a sua jovialidade, se desconectar da sua essência. Porque aí, quando você tenta fazer as coisas para agradar as pessoas, você tá nessa coisa de conquistar o seu lugar e mostrar quem você é, e mostrar que você é boa, e etc., você acaba se desconectando de você. Porque o seu foco tá todo no externo. Não tem ali um foco para o mundo interno. E a partir dos 42 anos, isso muda. Por quê? E é por isso que a pessoa ela pode ter uma crise de autenticidade. Porque aí ela começa a se questionar. Mas espera aí. A vida inteira eu passei fazendo coisas que os outros queriam que eu fizesse, mas não era o que eu queria. Ela começa a se questionar e de tipo assim, olha para onde minha vida foi, não era o que eu gostaria de ter feito. Então, com 42 anos, ela começa a se questionar disso, de tipo, peraí, é isso mesmo que eu queria estar fazendo? É nesse casamento que eu queria estar? É com essas pessoas que eu gostaria de ter amizade? Será que essa sou eu mesmo? Ou será que isso é uma coisa que a sociedade impôs para mim, que a minha família impôs, ou que outras pessoas colocaram que tinha que ser assim e minha vida foi assim? Então aqui pode ter essa crise de autenticidade. E aí, dos 42 aos 63 anos, entra numa fase que vai estar voltada para o mundo interno. E o mundo interno é quando você começa a se conectar com a sua essência, você vai estar se desenvolvendo e desenvolvendo o seu lado espiritual. Então, o que acaba acontecendo aqui? Dos 42 até os 63 e passando de 63, a pessoa ela está se preparando para se tornar uma pessoa sábia. Então, ela está num processo de se desenvolver internamente, para ela alcançar todo o potencial de vida dela. Ela está nessa fase de amadurecer psiquicamente, né, espiritualmente. O Jung, né, que foi um
um psicólogo muito famoso do século XX, ele tem uma teoria que ele fala, né, do processo de individuação, que a pessoa ela começa a ter, que é exatamente isso daqui. A partir dos 42 anos, a pessoa ela começa a ter a singularidade dela, a exclusividade dela, a partir da descoberta da essência dela. Então, aqui é quando você começa a separar o que era das suas figuras parentais, né? Porque até então estava sendo como se fosse uma repetição de padrão. Você estava seguindo o que você herdou ali da sua família. E a partir dos 42 anos, você tem essa oportunidade de você fazer o seu processo de individualidade, que é de individuação, de você se conectar com a sua essência, com a sua potência, com algo que é só seu, a sua exclusividade, que é essa exclusividade sua, que é o que vai inspirar as outras pessoas, que é a contribuição que você vai dar para o mundo, que é uma contribuição só sua, só você pode fazer, porque não existe ninguém igual a você. Então, essa é uma fase muito importante. E aí, o que que acaba acontecendo? Até então, dos 21 aos 42 anos, a pessoa, ela tá no ápice da capacidade produtiva dela. Então, é nessa fase que você tem que buscar estabilidade, que você tem que buscar ter sucesso ali no trabalho. É uma fase que você está lutando para você atingir a sua independência financeira. Porque depois a sua energia declina. Porque a sua energia não vai estar mais voltada para trabalhar, para conquistar. A sua energia vai estar voltada para dentro, para a descoberta da sua potência, para você descobrir a sua sabedoria, depois para você compartilhar com as pessoas. Então, aqui entra um outro ponto também. Para a mulher, né? Se você quiser ter filho, aqui é o desafio das mulheres, porque de 21 a 42 anos é quando a mulher ela está no ápice da capacidade produtiva no trabalho dela e é quando é o maior ápice de energia do ser humano ali. Então é quando você tem que investir, né, para você ter filhos, para você comprar sua casa, para você ter essa estabilidade financeira. Só que a mulher, ela tem essa opção. Como ela concilia essas duas coisas, né? Ou ela tem que conciliar a maternidade com a vida produtiva, né, no trabalho, ou ela escolhe ser mãe depois dos 40, quando ela tá na menopausa, que não é a fase ideal, porque o corpo do ser humano, a energia, ela declina. Então, do 0 aos 42, a sua energia faz assim. E depois a sua energia decai, dos 42 até 80, até quantos anos a pessoa viver. Porque primeiro você tá com foco no mundo externo, e depois você tá com foco no mundo interno. Você precisa ter esse equilíbrio das polaridades. Não tem só como você ter só o dia e não ter a noite. A mesma coisa com a gente. A gente tem um foco no mundo externo e depois no nosso mundo interno. E aí acontece isso de que a mulher ela precisa escolher se ela vai ser mãe, se ela não vai. E é uma fase muito difícil, porque ou você escolhe não trabalhar e ser sua mãe, ou você faz os dois ao mesmo tempo, ou você acaba deixando para ser mãe ali na fase depois dos 40. Que aí você pode, assim. Só que vai ter ali outras coisas que você vai ter que lidar, né? Com as características daquele setênio, que vai ter menos energia. E a gente sabe que para você ter filhos e tudo mais, você precisa de muita energia, né? É uma coisa que você dedica muito tempo. É uma dedicação muito grande de tempo, de energia. Então, é mais ou menos isso. Passando ali, né? Falando agora dos 42 aos 49 anos, a gente tem a alma imaginativa. Que é o quê? Você está desenvolvendo o seu lado imaginativo, o seu lado feminino, que é essa coisa de imaginar. E qual que é a visão que a pessoa tem? Ela tem uma nova visão, que é eu tenho as minhas respostas. Porque se eu desenvolver muito bem os outros, você já vai ter as respostas de qual que é a sua potência, de o que que você vai continuar fazendo para jogar essas sementes para sua vida ali, né? E aí, nessa fase dos 42 aos 49 anos, você faz o que é essencial para você. Então você não faz mais para agradar as outras pessoas. Você não faz por medo da rejeição. Você faz porque faz sentido para você. Você começa a se questionar, opa, antes eu fazia isso e agora eu não faço mais. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim.
Então, vamos lá. Então, o que acaba acontecendo? Nessa fase, né, voltando a falar ali, você faz o que é essencial para você, né? Dos 42 aos 49 anos. E aí você está desenvolvendo ali a sua imaginação, né? Que é uma coisa muito importante, porque a nossa vida, ela é muito construída em cima de símbolos, né? De arquétipos, né? Até o Jung, ele fala muito disso também. E aí isso seria um tema ali para uma próxima aula. Mas esse lado, a gente precisa se conectar com esse lado imaginativo, porque é daí onde vem a nossa criatividade, a nossa potência, a gente descobre, né, às vezes outros talentos também que a gente tem, com base nisso. E aí, passando ali dos 49 aos 56 anos, a pessoa ela tem uma visão de que ela tem novos valores. Então, ela começa a questionar o mundo ali, né? Porque ela tá nessa fase de sabedoria. E ela começa a fazer só o que é necessário. E é mais ou menos o mesmo exemplo que eu dei. Ela faz o que é necessário. Então, eu preciso levar meu filho na escola. Eu faço o que é necessário, porque ela faz o que se requer. Ela não tem muito aquela cobrança ainda dos outros setênios de querer agradar. Ela faz aquilo que está de acordo com a identidade dela, com a essência dela. Ela começa a usar a inspiração. Ela tem 7 anos para desenvolver o lado da inspiração dela e também essa fase de desenvolver a sabedoria. Por quê? Quando ela passa dos 56 aos 63 anos, é uma fase que ela vai desenvolver a intuição. E aí ela entra numa crença de que eu tenho uma nova missão. E o que é essa nova missão? É compartilhar com as pessoas essa sabedoria, porque essa sabedoria não vai ficar só com ela. É algo que ela vai guardar. Não é algo que vai ficar guardado, né, só para ela. É algo que ela vai compartilhar com as outras pessoas e que ela vai também não só compartilhar com as pessoas que são da família dela, mas com o mundo inteiro. Porque aqui ela começa a se preparar para plantar sementes para deixar um legado. E esse legado, ele faz parte ali da missão dela, faz parte ali da herança que ela vai deixar para a família, a herança ali, né, de não herança de dinheiro, mas a herança que ela vai dar como ser humano, né, com a contribuição que ela gerou com a vida dela. Porque o que diferencia as pessoas é as experiências que ela teve e os aprendizados em cada parte da vida. Então, tem coisas que cada pessoa vai viver de uma forma diferente. Por mais que você pegue, por exemplo, 3 pessoas que tiveram depressão, as 3 vão ter 3 histórias totalmente diferentes de como elas tiveram depressão. Porque é assim o ser humano, cada pessoa é única. E essa contribuição que ela pode dar, com essa sabedoria que ela adquiriu da vida dela, essa missão que ela vai fazer, é algo que é só dela. E algo que gera muito valor, que é algo que precisa ser compartilhado com o mundo e não ficar só restrito à esfera familiar, à esfera de amizades, por exemplo. E nessa fase, a pessoa está muito ali direcionada para fazer o bem. Então, ela começa a plantar essas sementes e ela começa a estar nesse processo de compartilhar essa sabedoria com as pessoas para construir esse legado que vai ficar. Então, se a gente pensa que assim, aqui no Brasil, né, falam que a expectativa de vida do brasileiro é de 80 anos. Então, eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção nisso, assim, mas o que falam que, assim, a pessoa chega na terceira idade e ela não serve mais para nada, na verdade não é bem assim, porque a pessoa, ela tem uma sabedoria para compartilhar, ela tem uma missão para fazer, ela começa a fazer o bem. Dos 42 em diante, olha quanto tempo ela tem para compartilhar a sabedoria dela, que tem muito valor, né? Tudo que ela passou nesses setênios tem muito valor. É algo que não fica só restrito só para ela. Só que tem toda uma distorção aí que acontece na sociedade para fazer com que as pessoas não enxerguem isso.
Então vocês veem que tem uma fase para cada coisa, né? E, e isso é muito interessante de você ver. E quando não está alinhado com isso, se a gente for parar para pensar assim, né, na questão das doenças, você pode prestar atenção a essa coisa das doenças por várias óticas diferentes. Vendo por essa fase aqui dos setênios, tem a ver com a defasagem, né? Você, por exemplo, às vezes você precisaria ter mais autoconfiança e aí você não conseguiu desenvolver isso. E aí você passou para o novo setênio e aí vem, você acaba ficando doente porque o seu corpo não acompanhou. A sua energia não está acompanhando junto com o seu corpo e todos esses processos não estão acompanhando essa sequência. E aí, o que gera? Gera muita dor na pessoa, porque ela não sabe o que tá errando, o que tá travado, o que não tá. Então, é muito interessante ver que essa biografia, ela ajuda a gente a ver o foco que a gente precisa dar em cada área da vida. E não só em cada área, mas o que a gente tem que fazer em cada fase ali. E é mais ou menos isso, assim, que é muito interessante, né? Poder aprender isso. E quando eu aprendi isso, assim, minha mente fez uou. E aí eu queria saber agora se vocês têm alguma pergunta, assim, sobre isso, se vocês querem comentar alguma coisa. Aconteceu exatamente o que você comentou sobre a crise de autenticidade comigo. Com Aham, 42 anos, eu pedi demissão de uma empresa que estava trabalhando há 14 anos. Fiquei uhum. 21 anos no mercado de trabalho, na área que eu estava trabalhando, e aconteceu exatamente isso que você comentou. Eu estou me identificando, estou me encontrando ali nessas palavras. Nossa, é muito isso, assim. Com essa fase, a gente percebe que tem muitas coisas que acontecem ali nessa fase, né? Passando ali os 40, 42, 44. A mulher tem muito isso, assim, ou de fazer uma transição de carreira, ou termina o casamento, ou ela vive aquela coisa do ninho vazio, né? Que os filhos vão embora de casa. Então é uma fase para a mulher que às vezes gera muita dor, porque você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E aí o Rudolf Stein ele conseguiu mapear e trazer isso de uma forma assim muito legal para a gente saber. Deixa eu só ver aqui que mais que eu anotei para falar, porque é tanta coisa desse tema. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que dá para eu compartilhar aqui com vocês. Então, uma outra coisa que faltou falar é que, assim, do 0 aos 28, do 0 aos 21 anos, a gente tá é como se fosse numa fase de florescer para a vida. E é uma fase que é, se a gente fosse, né, fazer um paralelo com as estações do ano, seria uma fase que a gente estaria vivendo a primavera, que é esse florescer. Dos 21 aos 42 anos é a fase que seria o sol, né? Que seria o verão, que é a fase de maior energia. É onde você vai brilhar quem você é. É nessa fase. Quando passa de 42 a 63, é na fase de outono. E aí no outono, você faz a colheita daquilo que você plantou. Então, uma coisa importante para dizer, né, dessa fase dos 42 aos 63 anos, é que nessa fase que você está desenvolvendo a sua espiritualidade, e a espiritualidade, ela não tem a ver só com a questão da religião, longe disso. Ela tem a ver com o que faz sentido para você. Isso é espiritual, é o que faz sentido para você. E aí, nessa fase, como é uma fase de colheita, dos 42 a 63, você vai estar numa fase que você vai estar recebendo o que você entregou para a vida. Então, como você plantou, né, dos 21, se tudo deu certo, né? Se você plantou dos 21 aos 42, dos 42 a 63, é uma fase de colheita. Então, o universo vai te retribuir por aquilo que você plantou. Então, você começa a colheita. A colheita, você não vai estar mais focando tanto em, eu preciso trabalhar 12 horas, eu preciso sobreviver. Você já vai estar num processo de
receber da vida tudo aquilo que você já contribuiu, né? Tudo aquilo que você já produziu. Porque assim, pra gente ver os resultados na nossa vida, não é uma coisa rápida. Às vezes você tem que plantar muito tempo, né? Por dias, meses e anos, só para depois você ver os resultados daquilo. Às vezes não é tão rápido para você ver os resultados quando você planta algo, né, na sua vida. Então, você tem esse tempo aí que demora. E aí, dos 42 aos 63, você tem essa colheita. E aí, é nesse momento que você acumula muita experiência e aí você compartilha essa sabedoria com as pessoas. E dos 63 em diante, a pessoa está vivendo uma fase de inverno. Então, por isso que as pessoas sentem solidão. Assim, se você for para ver, né, os idosos, eles se sentem muito sozinhos, às vezes eles se sentem muito isolados, porque tem a ver com o inverno. O inverno, o que que faz o inverno? O inverno faz a gente ficar dentro de casa, a gente não quer sair, não tem sol, então fica aquele dia meio cinzento. Então você se sente, às vezes, meio melancólico. Por quê? Porque tem a ver com o inverno. O inverno faz essa coisa de introspecção, de você olhar para dentro de você. E aí, por isso que as pessoas sentem essa coisa, né? Falam que é muito ruim a velhice, ou que sente muita solidão, sente muita tristeza, porque é uma energia, as pessoas não estão acostumadas a olhar para dentro, que olhar para dentro é o feminino. E como vocês podem ver, a sociedade só tem um foco para fora. Então é como se a vida inteira a gente só tem que olhar para fora. E a gente vê que não é bem assim. A partir dos 42, a energia muda e você precisa olhar para dentro, porque a energia declinou. Então você tem menos energia para se dedicar. Então tem muitas pessoas que falam, né, que precisa tomar suplementação nessa fase, porque você já não tem mais o mesmo pique de antes, você não tem mais, você não tem uma boa memória, porque vai diminuindo a sua energia produtiva. E aí é uma fase que não é tanto de você ficar investindo em relacionamentos, investindo em tanta coisa. Você não tem tanta novidade assim. Porque o que você tinha que plantar era dos 21 aos 42. Então, ali é uma fase que você vai mais curtir, né? Você vai usufruir. Não é uma coisa tanto para você, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para fora, porque você não tem energia para aquilo. O pico de energia é dos 21 aos 42. Então, nessa fase, né, do inverno é muito complicado para as pessoas, porque elas estão nessa fase de que elas não conseguem olhar ainda para o mundo interior, que é uma coisa muito dolorida, às vezes, você entrar em contato ali e você sentir aquela tristeza, você tá presente para sentir aquela tristeza, você tá presente para sentir aquela emoção desconfortável. Pelo contrário, né, na sociedade, a gente tem todo um negócio para reprimir o que a gente sente. Então, a gente não foi ensinado a lidar com as emoções. E aí é muito difícil para a gente chegar nessas outras fases e sentir isso, né? De conseguir ter essa inteligência emocional de estar presente, saber lidar e aceitar aquilo e ficar bem com aquilo. E aí é um processo que também, às vezes, as pessoas entram em muita dor. Que mais que eu ia compartilhar aqui com vocês? Então, do 0 aos 42, você está desenvolvendo toda a parte física, né? O seu corpo físico. Você está desenvolvendo tudo que você precisa para o mundo material. E aí, o que que acontece? Do 0 aos 21, você deixa de lado o espiritual, porque o seu lado está voltado só para fora, só para essa busca externa. E aí, você deixa isso de lado. Só que o que que acontece? Quando você está no seu declínio do seu corpo físico, é quando volta o seu potencial de se conectar com o seu lado espiritual. E aí é quando, a partir dos 42 anos, você volta para esse olhar para a espiritualidade. Então, esse contato com esse mundo interno, né? E é muito interessante, porque o que que acaba acontecendo? Até os 42 anos, você precisa resolver tudo o que ficou mal resolvido de assuntos relacionados à sua infância, principalmente, porque vai ser principalmente esse do 0 aos 7 anos, porque ali aconteceu tudo de mais importante, né?
E aí, se você parar para pensar, os relacionamentos mais importantes que a gente tem do 0 a 7 anos é com os pais, com o pai e com a mãe. E a base dos seus relacionamentos, elas vão ser construídas a partir desse molde do relacionamento que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Então, o relacionamento com esposa, namorada, vai estar relacionado com a sua figura, né? Ou com a sua figura da sua mãe, e quando é do mesmo sexo, né? Então, por exemplo, se você é mulher, o relacionamento com o seu marido, ele vem ali do molde que você teve do relacionamento com o seu pai. E o homem com o relacionamento que ele teve com a mãe. E isso tem muita coisa ali que aconteceu que a gente não conseguiu assimilar, né? Que gerou traumas. E o que que faz isso, né? Isso também faz a nossa energia ficar estagnada. A gente fica preso naquela emoção, né? Naquele padrão. E aí a gente, por exemplo, aconteceu algo, a gente se sentiu rejeitado lá pelo nosso pai, pela nossa mãe. Aquela dor tá ali. Se a gente não integrou, e essa coisa de integrar, ela começa principalmente pela nossa mente. Porque assim, tem dois lados nossos, né, na nossa mente. Tem um lado que quer aceitar aquilo que aconteceu, e tem um lado que não quer aceitar, que, eu tô de birra, não quero perdoar, porque eu me senti rejeitado. E a gente tem vários conteúdos nossos que estão mal resolvidos ali da nossa infância, desses outros setênios. E eles estão assim, desconectados. E a gente precisa ir lá e olhar para esses assuntos e reconectar, assimilar e integrar isso dentro de nós, para que a gente consiga, nos 42, usar toda a nossa potência. E o que que acaba acontecendo? Ali nos 42, ele vai ter um espelho do que foi na sua infância. Então, se teve problemas ali que não foi resolvido na sua infância, vai se repetir ali nos 42. Então, doenças, às vezes, repete a mesma doença que você teve ali na fase, né, do 0 ao 7. Porque é uma fase que é um espelho. Então, se você não resolveu, aquilo vai se repetir para você. Porque assim, não tem como você ir para frente se tem esses assuntos que te puxam para trás, né? Que ficam estagnando a sua energia, porque você fica preso naquela emoção, naquela dor. Então, é um processo que, se você não conseguir resolver, vem as crises também. Então, esse também é um outro motivo para ter as crises ali depois dos 40, porque tem muita coisa que não foi ainda integrada. E por que que essa crise vem? É importante dizer que essa crise, ela não é o vilão. Essa crise, ela vem justamente ali quando a pessoa ela sente um vazio, ela não sabe por quê, e ela sente também uma angústia. E por ela sentir essas duas coisas, essa crise ela vem mostrar para ela que ela precisa conectar esses aspectos dela que estão desconectados, aceitar as coisas que aconteceram nos setênios anteriores, para ela purificar essas dores, para ela seguir na jornada dela e ela adquirindo a sabedoria dela e não ter essas outras pendências. Então a crise, ela vem para mostrar isso, né? De que você precisa desse momento de conectar essas coisas que ficaram mal resolvidas. Então ela não é um vilão, ela é um momento de aprendizado que você está tendo para lidar com aquele espelhamento que teve ali, que pode ter tido ali da infância. Que mais? E aí, assim, não importa quantos anos você tem, né? Porque eu acho assim que enquanto há vida, há esperança. Então não importa se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60. Sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de aprender, de desenvolver o que não foi desenvolvido nos setênios anteriores. Então é um momento que você vai ter para fazer isso. Enquanto a vida, já que a expectativa de vida, né, até os 80, né, a gente não sabe se a gente vai viver até lá, mas com a tecnologia que está tendo, né, os avanços que está tendo, pode ser que a gente viva até lá. E a gente precisa viver bem, né? A gente precisa viver com integridade, a gente precisa sentir isso. E aí o que que acaba acontecendo? É um processo que a gente precisa estar bem. Então, nessa fase, você pode fazer um processo de aprender o que ficou mal resolvido nos setênios anteriores.
E aí, se a sua energia já declinou, né, porque tá nos 42, você vai ter um processo com você de ter mais paciência, de ter mais generosidade com você, um processo de aceitar que as coisas são como são, porque se você descobriu isso agora, é porque agora era para você descobrir. Não era antes, né? Tudo acontece no tempo certo. Então, se descobriu agora, era porque tinha que ser assim. E sempre há tempo, né, de se melhorar. E aí, você assumindo essa responsabilidade, né, que tem essas coisas dos CTs anteriores para resolver, você começa a falar assim, não, bom, tenho tempo para fazer isso, eu vou me dedicar. Você sabe que você vai precisar se dedicar, né, mais energia, colocar mais empenho naquilo. Então, esse é o processo, né, de que sempre dá tempo de você fazer os aprendizados que não teve ainda. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu trouxe, assim, para passar para vocês, né, que sempre dá pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente ter uma boa velhice, né, pra gente possa contribuir para o mundo e compartilhar a sabedoria que a gente tem. E a gente possa fazer o nosso processo de individuação e compartilhar com o mundo, né, os nossos dons e talentos. Então, se vocês quiserem, se tiverem alguma pergunta para fazer, agora é a hora. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Beleza, então. Então foi isso assim que eu preparei, né, para a aula de hoje. É um conteúdo assim bem profundo, é bastante coisa. E eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem, né, as oportunidades que tem em cada fase ali do aprendizado. E na aula de amanhã vai ser muito legal, porque eu vou mostrar para você o porquê que esses padrões ali de coisas que a gente que ficou mal resolvida dos CTNs anteriores, por que que faz com que a nossa vida fique ali estagnada e às vezes a gente tem que fazer uma força muito grande para mudar, para sair do lugar. Então vai ser muito legal se vocês conseguissem participar, para vocês entenderem o poder que as emoções têm na nossa realidade, porque a gente precisa ter uma nova consciência e essa nova consciência ela acompanha essas emoções que a gente vai ter. E aí na aula de amanhã eu vou contar para vocês como que isso funciona. Legal. Então, é isso, gente. Vou Agradeço. tentar participar, sim. Ah, legal. Agradeço vocês por vocês estarem aqui, assim, porque a coisa mais importante que a gente tem na vida, eu acredito que é o tempo, né? Então, vocês estão dedicando esse tempo para vocês, para aprender, e isso não tem preço, assim, né? Algo que eu agradeço vocês, né, por estarem aqui dedicando esse tempo para vocês, para aprenderem. E nos vemos amanhã, então. Tá legal. Obrigada. Eu que agradeço. Então, Ok, boa um noite, abraço, Regiane. José. Boa noite. Passando aí os novos conhecimentos. Isso aí. Sempre cabe mais coisa para aprender. E, Sim. e uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu lanço esse desafio aí para vocês, de vocês fazerem a linha do tempo da sua vida. E aí vocês colocarem em cada ano ali da sua vida, com um ano, com dois, com três, com quatro, o que vocês forem lembrando, o que que aconteceu na vida de vocês. E aí vocês vão ver que tem coisas que se repetem. E aí vocês vão ver como que tá aí essa coisa do CTNs. Isso ajuda muito a vocês identificarem o que que tá faltando ali, o que que não ficou ainda muito resolvido, o que que não foi muito desenvolvido. Então essa atividade é muito interessante, assim, de colocar num papel cada ano da sua vida e o que que as coisas mais importantes ali que aconteceram. Isso ajuda muito no processo de autoconhecimento, muito mesmo. Porque aí você começa a ver o que você já fez, o que falta fazer, se isso tá alinhado com você, se não tava. É uma outra visão que você tem de você. Uhum. Então é isso. Então agora podemos já encerrar.
Então, uma boa noite para vocês e obrigado pela presença. Foi um prazer compartilhar isso aqui com vocês. Eu agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.